É com muita grande bênção que eu trago aqui uma mensagem e com um tema muito bom, que é: você não é melhor que Deus. Este é o tema e esta é a exortação que eu vou dar o dia de hoje. Você não é melhor que Deus. Muitas pessoas, em algum momento, eles acham-se melhor que Deus e até pensam que talvez fazendo isto eles estarão ajudando a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa que você até vai pensar como se fosse algo assim, mas eu vou dizer uma coisa: Deus não precisa de ajuda de ninguém para fazer uma certa coisa, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é o eterno Deus e um Deus eterno. Ele não precisa mais de nenhuma ajuda, a não ser nós como pessoas precisando da própria ajuda dele. Então muitas pessoas, em algum momento, eles se acham melhor que Deus, querem dar suas próprias opiniões segundo a palavra de Deus. Quando eles veem uma coisa, eles querem dar sua própria opinião, porque a Bíblia diz isso. Eles querem tentar de alguma forma ajudar a próprio Deus, enquanto que Ele já deixou claro tudo nas suas escrituras. Está claro, a palavra de Deus diz assim: o que está escrito e ninguém pode aumentar nem acrescentar a palavra de Deus, porque isso está escrito no Apocalipse capítulo 22, num dos versículos aí, diz que não tirarás nenhuma palavra que estiver aqui, não tirará nada, nem um tio não tirará. Mas algumas pessoas querem se achar melhor que Deus, querendo dar sua própria opinião. Eu já disse, Deus não precisa de ajuda de ninguém, porque Ele é um Deus completo. Agora vou deixar aqui uma escritura no 1 de Samuel capítulo 15, eu não vou ler todo o texto, mas eu vou ler vou ler de uma forma salteada para que você possa entender e compreender. Diz assim no Salmos capítulo 1 de Samuel, quis dizer, 1 de Samuel capítulo 15, no seu versículo 1, depois vou ler 3, diz assim: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor para ungir-te como rei sobre o povo de Israel. Ouve, pois, agora a palavra do Senhor. E depois no 3 diz assim: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrui totalmente a tudo o que tiver e não lhes perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até de peito, desde bois até as ovelhas, desde os camelos e até os jumentos. Versículo 8 diz assim: então, no versículo 8 diz assim: tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, porém todo o povo destruiu a fio da espada. E também deixou algumas outras coisas. Levou das melhores ovelhas, das vacas e as da segunda ordem, e os cordeiros de melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa, não destruíram tudo, porém toda a coisa vil e desprezível destruíram. Entenda que, amado irmão, aqui é uma história muito grande. Samuel, um dos profetas de Deus, fala ao Saul que você foi ungido como rei e agora Deus está a mandar algo para lá, para os Amalequitas. Onde você vai, eu quero que você destrua tudo que estiver lá e não deixes nada. Mas olha lá, quando ele chega para lá, quando começa a ver o rei Agag, ele primeiro deixa o rei Agag vivo, matou tudo aquilo que era desprezível e levou das melhores vacas, das melhores ovelhas, de todas aquelas boas carnes de gordura. E isso era para o quê? Para que pudesse oferecer sacrifício ao Deus. Mas Deus disse: destrua tudo o que estiver lá e não deixes nada. Amado irmão, esse é um homem que se achou melhor que Deus. Quando Deus diz uma coisa, se é para destruir, arrepende-se do seu pecado X. O que está escrito e ninguém pode tirar. Ele disse, a Bíblia diz: não matarás, não adulterarás, não tirará falso testemunho e não fará nada daquilo que a Bíblia está escrito. Mas ali ele achou-se melhor. Ele disse: não, eu posso deixar essas coisas e depois vou me oferecer como sacrifício.
Ele se achou uma pessoa como se tivesse mais amor do que o próprio Deus. Amados irmãos, Deus ama. Deus ama muito mesmo. Mas em algum momento alguns querem se achar melhor, que tem mais amor do que o próprio Deus. Alguns querem se achar mais sábios do que o próprio Deus. Alguns querem se achar mais visionários do que o próprio Deus. Alguns acham que têm mais planos melhores do que o próprio Deus. Porque Deus disse, eu tenho meus planos para com vocês. Os meus planos não são maus, mas são planos de paz e que vão dar com que vocês tenham uma vida boa. Mas alguns dizem, não, eu não preciso de andar nos planos de Deus, porque eu tenho os melhores planos para viver a minha vida. Amado irmão, todas essas coisas que eu aqui acabei mencionando e aquilo que você tem, que você está a pensar, que acha que Deus não pode te ajudar nisso, eu quero te dizer, não, esquece disso, arrepende-se disto. Você não é melhor que Deus. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe dos seus planos, de tudo que você tem. Ele sabe, mas Ele quer te dar a melhor opção na sua vida. E o que Ele diz é a palavra de Deus. O que está escrito não pode ser tirado. E Ele tentou se achar melhor e não destruiu o rei Agag e levou dos melhores animais, e tentando se achar melhor. Mas quando você for a ler a Escritura, você vai ver o quão ele no fim foi rejeitado por tentar se achar melhor que Deus. E deixa eu aqui ler mais uma outra escritura muito boa, que está no Isaías capítulo 5, no seu versículo 20, diz assim: ai dos que ao mal chamam o bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios em seus próprios olhos, prudentes diante de si mesmo. Entendeste? Diz assim a palavra de Deus. Algumas pessoas acham que aquilo que... ele diz, é uma alerta. Ai dos que chamam o mal o bem, os que chamam o bem o mal. E ai daqueles que chamam doce o amargo e o amargo doce. E ai daqueles que também se fazem sábios a si mesmo. Todo aquele que se acha sábio a si mesmo, ele não vai entrar no reino dos céus. Deixa eu aqui deixar uma coisa clara. Nós fomos dados a Bíblia e nós temos o Espírito Santo para nos convencer dos nossos pecados, de tudo quanto nós fizemos. Então nós temos que aceitar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Temos que obedecer tudo quando Ele nos fala e nos arrependermos de todos os nossos pecados, para que nós possamos entrar na vida eterna com Ele. Porque sem ouvir a sua verdade, não há como nós entrarmos no reino celestial. E a Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não passar por mim. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade. Ele é a palavra de Deus. Então tudo quanto Ele declara e diz, então nós temos que fazer e seguir totalmente assim como a palavra diz, sem querer se fazer melhores que Deus. Porque se tentarmos fazer isso, ai de nós que não queremos ser sábios aos nossos próprios olhos. Ai de nós que possamos nos arrepender e seguir a cada passo da palavra de Deus como ela diz. In the mighty name of Jesus, I hope this message will bless you, and you are going to share this message to other people, so that the gospel of the Lord Jesus Christ may go and may be spread around the world in the name of Jesus Christ. Amen.